Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física da UFRR, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. No estúdio temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, que também é aluno do curso de Física. Na direção do Núcleo de TV e Rádio Universitária, nosso amigo Felipe Reis. Hoje no programa iremos conversar sobre Química de Solos com o pesquisador da Embrapa Solo, Etelvino Henrique, que encontra-se em Boa Vista, ministrando uma disciplina por doutorado da Agronomia. Bom dia, Etelvino, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, Etelvino, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, obrigado, professor Roberto, professor Luiz, é um grande prazer estar aqui. Etelvino, não é a primeira vez que você vem a Roraima, né? E vem agora ministrar uma disciplina para um curso de doutorado. Aliás, o primeiro curso de doutorado da UFRR. Conta pra gente um pouco da tua formação, como tu se tornou pesquisador da Embrapa, graduação, mestrado, doutorado. Eu, na verdade, já no segundo grau eu fiz técnica agropecuária, que já é relacionado à agronomia, né, a questões agrárias. Eu fiz em Castro, interior do Paraná. E fiz a graduação em agronomia na Federal do Paraná. O mestrado foi em ciência do solo, mas já tinha meu orientador, que era um químico, né? Eu desenvolvi meu trabalho com espectroscopia. Na Federal do Paraná, em Curitiba? Curitiba, isso. E depois eu fiz o doutorado na USP de São Carlos, aí na química mesmo, em físico-química, e tive a oportunidade de fazer pós-doc na física, no Instituto de Física de São Carlos, sempre trabalhando com espectroscopia, que é a questão de aplicação de técnicas, né, analíticas para estudar principalmente matéria orgânica do solo. Que tipo de espectroscopia, professor? Absorção ou emissão? Eu trabalho do ressonância magnética nuclear, paramagnética eletrônica, fluorescência um pouco também. Interessante, o nosso colega Luiz Henrique fez o mestrado com ressonância magnética. A gente vai entrar em detalhes depois. Você fez, pelo que eu entendi, você fez o mestrado na área de agronomia e o doutorado e o pós-doc é que você entra na parte de química, fazendo numa instituição de química, é isso? Na verdade, eu desenvolvi todo o meu trabalho no Departamento de Química da Federal do Paraná. Meu orientador era químico e trabalhava com ressonância paramagnética eletrônica. E você estudou o que, Etelvino, no mestrado? Conta pra gente do seu mestrado, o objeto, conclusões que você chegou. Na verdade, o sul do país começou os trabalhos com um sistema de cultivo que a gente chama de conservacionista, que é o plantio direto. Então, ao invés de fazer o preparo do solo, como é o sistema convencional, em que você revolve o solo, no plantio direto você não faz isso, você faz o cultivo em cima da palha que sobra da cultura anterior. Então simplesmente joga a semente, é isso? Não, são as máquinas apropriadas que, na verdade, a gente fala que o cultivo é limitado só onde você vai depositar a semente. Então passa uma máquina que corta a palha, né, aquele resíduo vegetal, abre o espaço, né, e aí faz um sulco pequeno onde deposita a semente, fertilizante um pouco abaixo, e aí cobre o solo. Mas lá no primeiro plantio não houve nenhum tratamento em momento algum desse solo? Ele na verdade, são cultivos sucessivos, né? Você, por exemplo, você acabou de cultivar milho, então quando você colhe o grão, sobra toda a palhada, o resíduo, e isso cobre o solo. No convencional, entra com uma aração, que é o revolvimento do solo, e incorpora todo esse material no solo, tá certo? No plantio direto, não, a gente deixa ele na superfície, por quê? Porque aí evita que com a chuva você tenha erosão. E você protege o solo do impacto da gota da chuva.
Então, com o solo descoberto, a gota chega com uma energia cinética muito grande, ela sofre um impacto, ela desagrega o solo e ela começa a dispersar o solo e fazer o que a gente chama de selamento superficial. Você compacta na superfície, a água, em vez de filtrar, começa a ganhar velocidade. E isso vai cada vez aumentando mais até causar erosão, sulco de erosão. Então, a gente vê, inclusive eu enfrentei esse problema lá em casa, numa horta que eu tenho, a gente vê esse problema de a parte superior do solo muito dura, é efeito da água? Também da água. E aí, no seu mestrado, o que exatamente que o senhor fez? O plantio direto é uma técnica conservacionista por excelência. Ela foi desenvolvida pelos agricultores, e isso é muito curioso, que a agronomia sempre vai atrás do produtor rural. Então, o produtor rural, ele é muito inovador, é muito criativo, ele acaba fazendo certas práticas que ainda não foram validadas ou nem foram propostas pela academia, pela ciência. E aí a gente tem que verificar se aquilo está certo mesmo, se é seguro, se funciona. Então tinha isso, tinha um problema de erosão, né? Esses agricultores assim extremamente inteligentes e criativos que bolaram esse sistema todo, né, e começaram a desenvolver, e realmente para controle de erosão, de perda de solo, que era o grande problema deles, resolveu. Só que aí muda toda a dinâmica da matéria orgânica, né? Ao invés de incorporar esse material orgânico que vai ser decomposto, vai ser alterado no solo, ele começa a acumular na superfície, que lembra muito o sistema natural de uma floresta. Tá, deixa eu interromper, já interrompi. Quer dizer que essa prática, a academia foi lá, foi desenvolvida pelo agricultor, e a academia foi lá, academizou a prática, não foi, quer dizer, a academia que levou essas melhores práticas para ele, não? A princípio não, assim, até onde se sabe, e isso é muito curioso, para quem trabalha com ciência do solo, isso é típico. A Sociedade Americana de Ciência do Solo, ela foi criada para resolver um problema do produtor. Então a gente sempre, é bem diferente da área de física, a gente sempre está a reboque, a gente está sempre tentando acompanhar, né, o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento tecnológico que se tem, e muitas vezes, muitas dessas coisas que são testadas sem princípios científico, acadêmico, elas estão erradas, elas não funcionam bem. E muita coisa é mantida por tradição, outras realmente dão problema e se abandona, mas é muito curioso, é algo assim da natureza do nosso trabalho. É uma coisa que a gente observa, isso, eu sou filho de mestre de obra, a gente vê muito isso na construção civil, quer dizer, você tem um pedreiro que constrói um prédio, mas economicamente não é tão viável quanto você botar um engenheiro lá. De repente isso acontece no campo também, várias práticas, algumas práticas dos agricultores não têm esse viés econômico? É que na verdade a agricultura é muito anterior à ciência, né? A prática agrícola é milenar, né? 10 mil anos, 4 mil anos que se faz agricultura como se conhece. Então tem muitas práticas que se tem até hoje que é do conhecimento tradicional, que não veio da academia da ciência convencional, tradicional, como a gente conhece. E é muito frequente isso, né? É uma coisa... Isso foi clássico quando eu comecei a trabalhar com ciência do solo, que era essa questão do plantio direto. A gente realmente tinha que validar, verificar, sugerir melhorias, e é óbvio, aí com o advento da ciência houve muitas melhorias, né, melhorias das recomendações, né, de se entender o sistema, e hoje é um sistema de grande sucesso no Brasil, que praticamente toda a agricultura brasileira é no sistema plantio direto. E aí no seu mestrado o senhor foi estudar a absorção de matéria orgânica, analisar as características físico-químicas ou só químicas do solo? A qualidade dessa matéria orgânica, entendeu? Como ela era incorporada no solo? Como ela fica no solo, porque você tem esse resíduo vegetal, ela tem uma característica química. Quando ela passa a ser decomposta pelo micro-organismo, o micro-organismo ela não faz a decomposição direto de material orgânico para emissão de CO2, por exemplo, a combustão. Ela altera aos poucos. E essa alteração aos poucos gera compostos com propriedades diferentes. Então, para nossos solos de clima tropical, a matéria orgânica é fundamental para a sustentabilidade do sistema. Tanto que se sabe que na Amazônia, né, você tem uma floresta abundante, exuberante, mas se você retira aquela biomassa, você queima o material, o solo rapidamente perde a fertilidade, porque ela depende muito dessa matéria orgânica. Então você tira a biomassa, você diminui a entrada de material e o solo vai se degradando.
Então a prática corrente, né, assim, tradicional, que é essa, o cara faz desmate, queima a vegetação que sobra e começa a plantar, tá? Nos primeiros anos ele tem uma produção razoável, só que rapidamente perde a produtividade, ele tem que abandonar aquela área e derrubar uma nova área. E ele vai fazendo isso, que é muito degrada muito o solo. Então a gente tem práticas que preservar essa matéria orgânica no solo, não só do ponto de vista que se fala muito hoje do CO2 antrópico, né, do gás de efeito estufa, né, porque aí o solo acaba sequestrando carbono, ele acaba sendo um reservatório de carbono que evita que vá para a atmosfera. Mas toda a fertilidade do solo, especialmente solos tropicais, depende da quantidade e qualidade da matéria orgânica. Professor, a gente fez uma entrevista com o pesquisador Reinaldo do INPA local, e ele trabalha exatamente com essa dinâmica de carbono em sistemas florestais. Pelo seu estudo, como é essa dinâmica? Foi uma pergunta que eu fiz para ele. É interessante ter carbono nessa biomassa? Explica um pouco para a gente como é a análise disso aí. Você tem quantidade de carbono, que é o estoque. Então você faz uma análise que você determina qual o teor de carbono que tem naquele solo, tá certo? Isso é a quantidade. Outra é a análise elementar mesmo. Você determina qual a porcentagem de carbono que tem no material. Só para insistir, esse programa, como é de divulgação, explica para a gente como é feita essa análise elementar. Existem diferentes técnicas, né? A de referência, o que é? Você pega o teu material, o teu solo, leva para um analisador elementar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a combustão de todo o material, vai converter tudo que é orgânico em CO2, e aí você determina a concentração de CO2, pode ser por um detector de infravermelho, ou pode ser por um sistema cromatográfico. Normalmente é infravermelho, né? O CO2 absorve infravermelho, quanto mais CO2 passar pelo detector, mais carbono tinha na tua amostra. Esse é o método de referência. Existem outros métodos que usam via úmida, por exemplo, que você usa um oxidante químico, que você oxida a matéria orgânica, a CO2, e determina quanto foi consumido desse oxidante. Aí ele é proporcional à quantidade de matéria orgânica que tinha no solo. Mas a medida direta de carbono mesmo é esse analisador elementar, que é só isso. Ele faz a combustão controlada, recolhe todo o gás emitido, produzido, e quantifica quanto gás carbônico está saindo da tua amostra. Então, pelo que eu entendi, o seu trabalho era bem, digamos assim, braçal. O senhor ia, então, no campo, colhia amostras, pegava a terra, isso, e levava para o laboratório. Fala um pouco para os nossos ouvintes saberem como era o seu trabalho mesmo. A gente passa desde essa questão do planejamento do experimento, de você fazer um planejamento, um experimento a campo. O que a gente tem? A gente fala que tem que ter controle local. Então não é simplesmente chegar numa fazenda e coletar a amostra e analisar ela. Tá? A gente tem que comparar os sistemas, e aí você tem que ter certas premissas, certos cuidados para você poder comparar as coisas. A primeira coisa tem que ter repetição, né? Então o que você faz? Você não tem certeza do ponto de vista estatístico se 10 é maior do que 12 mesmo. Pode ser que essa diferença é devido ao acaso. Da margem de erro. Né? Então a margem de erro você estima quanto? Repetindo. Então no campo você teria que ter várias repetições eu estudando plantio direto comparando com o convencional. Então eu tinha que ter planejado o experimento, aí vou lá, coleto essas amostras, né? No caso eu fiz coletas em diferentes profundidades, porque a gente sabe que se você não revolve o solo, você faz uma estratificação da matéria orgânica no solo. Quando você tem o preparo, você homogeneiza tudo, você acaba misturando todas as camadas, elas ficam com a composição média. Quando você revira o solo, aquelas rodas lá, elas penetram quantos centímetros ali ela revira? Se fala normalmente 20 centímetros, né? O arado que se usa, ela prepara o solo em 20 centímetros. E isso é o quê? Para ver como funciona o negócio. Na Europa, é necessário fazer isso porque logo depois que acaba o inverno, o solo está congelado. Então eles fazem um preparo para acelerar o descongelamento do solo para ele poder plantar o quanto antes. E a gente começou a agricultura no Brasil com essa ideia, né, de que é necessário fazer a aração do solo. E isso no clima tropical é muito diferente, porque lá eles não têm as chuvas tão torrenciais como a gente tem. Então eles não têm esse problema de erosão e eles precisavam fazer o preparo do solo. E esse preparo do solo também, você precisa de máquinas com potência muito grande. Um trator para conseguir revolver
toda 20 centímetros de solo, para quem já usou uma pá, uma enxada, sabe da dificuldade. Então essa energia toda é combustível fóssil. Professor, essa uniformização do solo, esse revolvimento, de certa forma, perguntando como leigo, não é ruim para a análise? Explico, porque as plantas não têm raízes que vão atuar em profundidades diferentes. Se o senhor revolve, se o senhor uniformiza, de certa forma o senhor está pegando informações que as raízes, digamos assim, de uma profundidade que a raiz não vai atuar. Não tem uma falha aí? A tua colocação é perfeita, né? Se você imaginar como é na natureza, você não tem revolvimento, né? Na natureza o que é? Você tem uma estratificação do solo, então você tem mais matéria orgânica na superfície, você tem um pH diferenciado, você tem um teor de umidade diferente, né? Então, de fato, a planta evoluiu nessa condição. Agora, você revolvendo o solo, você homogeneizando, você tenta fazer que todo o volume de solo explorado pela raiz seja o ideal para ela, no pH ideal, com os nutrientes ideais. Só que isso nem sempre funciona, né? Isso provavelmente você tem uma condição que alguns nutrientes estão mais disponíveis em profundidade e outros estão mais disponíveis na camada mais superficial. E isso orienta a cultura que você vai plantar ali? Em que sentido? Desculpa. Eu tenho uma disponibilidade de tal nutriente em tal altura, em tal profundidade. Então aqui eu posso plantar milho. Não, mas nesse solo aqui o nutriente está 10 centímetros abaixo, então o milho não é bom aqui. Na verdade, as culturas têm diferentes exigências nutricionais, né? A maior parte dos produtos comerciais, normalmente ele tem uma exigência mais ou menos parecida, né? Existem algumas exceções. A mandioca, por exemplo, é clássica, né? Ela num solo muito fértil, para ela é ruim, tá? Porque ela, de novo, ela evoluiu num sistema, num ambiente que o solo não era tão fértil. Então ela consegue conseguir o que ela precisa, os nutrientes, tudo, naquela condição, né? Agora, o que se tem de novo, né? Quando você faz essa incorporação dos insumos, do fertilizante, do calcário e tudo, para você dar uma condição homogênea e mais perto do ideal em todo o perfil. Tá, aí voltando lá para o seu mestrado, você tem que procurar uma representatividade estatística. Quantas amostras você trabalhou? Aí vai depender muito, a gente fala assim, qual é a diferença que você quer detectar e qual é o desvio padrão daquele parâmetro que você está medindo. Então existe parâmetro físico-químico que tem um desvio padrão alto, uma variabilidade grande, e outros não tão grande. E aí, na verdade, não é tanto o ideal, mas o que é factível. Então você imagina você ter um experimento com 50 repetições. No campo é inviável você ter 50 parcelas com o mesmo tratamento. Então a gente trabalha com 4, 5 repetições, tá? Mas mais pela questão do que é factível. Professor, o senhor falou que faz as repetições. Como é que o senhor pondera as variações no solo de um local para o outro? Porque o senhor vai colher a sua amostra em um determinado lugar, vai colher, sei lá, na fazenda vizinha, só que a fazenda vizinha, o solo provavelmente, mesmo sendo vizinha, não é igual ao solo. Como é que o senhor leva isso em consideração? Por isso que você faz um delineamento experimental. Você não sai coletando amostra em fazendas vizinhas. Você pega uma área experimental, tá certo? Você homogeneiza ela, às vezes fazendo um cultivo vários anos por exemplo, de uma planta de cobertura, de uma pastagem qualquer, para tentar homogeneizar essa área. Aí, nessa área que é mais homogênea possível, aí você define aonde vão ser os tratamentos. Não é você coletar amostras em propriedades diferentes. Então é um custo muito alto e normalmente são custos públicos, né? E você fez esse levantamento no seu mestrado, quais técnicas você usou? E aí você comentou em algum momento que essa plantação indireta, plantio direto, ele dá um efeito diferente do plantio indireto. Explica o resultado do teu mestrado. Aí foi perguntado isso, a parte braçal a campo, né? Então realmente tem o trabalho de ir a campo, coletar amostra, fazer homogeneização, né? Trabalhar, ter todo o preparo, os procedimentos, os protocolos normais em ciência solo. Aí no caso eu trabalhei com a parte orgânica do solo. Então o que acontece? Ele é minoritário
em concentração, máximo 3 a 5% do solo mineral que a gente tem é matéria orgânica, o resto é a fração mineral. Então, para analisar, eu tenho que extrair, eu tenho que tirar ele, separar ele da fração inorgânica para estudar em detalhe. Que as técnicas espectroscópicas não é simplesmente pegar um pouquinho de solo e jogar no aparelho e fazer análise. Então, eu tinha que fazer a extração e a purificação desse material. Aí tem métodos para fazer isso. Fazia essa extração, aí analisava pelas diferentes técnicas espectroscópicas que eu usei. No mestrado foi essencialmente infravermelho, né, espectroscopia vibracional e a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica, que visava, né, identificar metais paramagnéticos, né, que alguns são micronutrientes, são nutrientes para a planta, ferro, manganês, cobre, eles são sondas de EPR, a gente consegue detectar por EPR. Esse manganês, esse material já está no solo, né? Isso. Uma curiosidade que veio aqui, quando eu coloco o adubo lá na minha planta, e aí eu coletei o milho, por exemplo, e a palha ficou lá, eu misturei ela no solo. Aí, se eu fizer a análise do solo, eu consigo determinar o que é do solo e o que veio, que estava na folha devido ao fertilizante? Dá para eu fazer essa diferenciação? Existe experimento que se faz isso, né? Então você pode trabalhar tanto com o composto marcado, isso é muito comum para fósforo, por exemplo, né? O fósforo 31, às vezes você usa o fósforo 33, que ele é radioativo, né? Então você consegue traçar, você marcar isotopicamente o elemento que você quer acompanhar. Nitrogênio é a mesma coisa, né? Você pode marcar ele e acompanhar, né, se veio do solo mesmo, veio do fertilizante que se aplicou. E tem algo mais interessante ainda que de matéria orgânica, que o que acontece existem várias vias metabólicas de fotossíntese, tá? As gramíneas tropicais a gente chama de C4. Então, cana-de-açúcar, milho, vários capins, eles são mais eficientes na fotossíntese. Por quê? Porque eles pré-concentram o CO2 e depois que ele entra no ciclo normal da fotossíntese. Então a gente fala que é C4, que o primeiro composto de carbono formado a partir do ciclo do CO2 é um composto de 4 carbonos. E as outras plantas são C3. O que é o bacana dessa história? Que a planta C4 ela tende a discriminar carbono 13. Carbono 13 é um isótopo estável e carbono 12 também. Então você consegue, depois de muitos anos, saber se aquela matéria orgânica veio do milho ou veio da soja. Se veio da floresta que tinha ou se veio da pastagem que eu falei, que você colocou. Dá para você traçar. Dá para você saber se você está tomando cerveja puro malte ou se o cara botou milho ali. Porque o álcool que veio do milho é diferente isotopicamente do álcool que veio da cevada. Professor, os seus estudos foram feitos em cima de que cultura, professor? Ali, aquela área era uma rotação, assim, eles usam muita rotação de culturas. Então se fala que o plantio direto é um sistema de cultivo, não é só a questão do preparo do solo. Então são várias boas práticas agrícolas que se aplica junto. Então ali era soja, milho, aveia, trigo. Então ele fazia uma grande rotação, né, para evitar a incidência de praga, de doença, para ter um maior aporte de matéria orgânica. Tá, mas aquela uniformidade que o senhor falou do solo não acaba prejudicando, já que você tem culturas tão diferentes? Como eu comentei, de maneira geral, as plantas comerciais, as plantas de interesse para o homem como alimento, tudo, elas têm umas exigências muito parecidas. Tá? Não são idênticas, são parecidas. Só que você faz a adubação de acordo. Por exemplo, a soja, ela é uma leguminosa e ela consegue fazer uma associação com umas bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico. A soja não precisa de adubo nitrogenado. Ela produz o próprio nitrogênio que ela precisa. Tá? Então todas as leguminosas fazem isso. Então quando você vai plantar soja, você não põe adubo nitrogenado, porque senão você inibe esse fenômeno. O adubo nitrogenado é o famoso NPK, aí eu coloco só o P e o K. Exatamente. Aí o milho, por exemplo, você tem que pôr NPK. Você tem que pôr ureia ou uma outra fonte de nitrogênio, porque ele não consegue produzir o nitrogênio dele. Ele vai precisar do nitrogênio que tem no solo. Para ter uma produção agrícola razoável, tem que ter bastante nitrogênio. Então você ajusta a adubação de acordo com a necessidade da sua planta. Tá, e voltando lá ao teu resultado do teu mestrado, qual é a grande vantagem, então, de eu ter o plantio direto? A grande vantagem para mim é a conservação do solo. Conservação do solo. Você evita erosão. E o que é que você chega no solo? Muda as características da matéria orgânica. E aí é um equívoco, as pessoas sabem o que é bom, o que é ruim. Depende, tá? Então o que a gente sabe é que no plantio direto,
a matéria orgânica é mais lábil, como se diz. Ela é mais menos alterada. E isso aí leva ao quê? Então, por exemplo, no plantio convencional, como você tem esse preparo que é agressivo, você acaba decompondo o que é mais lábil mais rapidamente e vai acumulando o que é mais recalcitrante. Você tem uma degradação seletiva. É que nem quando morre um animal. As primeiras coisas que vão são os tecidos mais moles, tá certo? E aí a musculatura e acaba sobrando o esqueleto. Com o passar do tempo, até o esqueleto acaba solubilizando, se degradando. A mesma coisa a planta. A planta tem diferentes compostos químicos, alguns que degradam mais rápido, tipo a celulose, que são açúcares, as proteínas, e outros que demoram mais, por exemplo, a lignina. Então você acaba, se você tem sempre entrada de material fresco, você mantém o equilíbrio dinâmico. O solo é muito complicado, que a gente fala que é um sistema aberto em equilíbrio dinâmico. O que você observa ali é aquele equilíbrio. É que nem você imaginar uma fonte de água que tem uma entrada grande de água fresca. Sempre a água lá vai estar fresquinha, uma água nova. Numa água parada, que a entrada é pequena, você acaba tendo, né, uma água que acaba esquentando, acaba produzindo algas e outras coisas. A matéria orgânica é a mesma coisa. Se você tem uma entrada frequente de material e a saída não é tão grande, você acaba acumulando matéria orgânica até atingir um novo equilíbrio. Se você altera esse sistema, por exemplo, você tem uma floresta, tem uma entrada e uma saída, ela está em equilíbrio. Aquele nível de carbono é um equilíbrio dinâmico. Se você altera a entrada, você tira as árvores, queima, o que você tem? Naquele momento, toda a matéria orgânica, em vez de ir para o solo, vai entrar em combustão, virar CO2. Aí você altera o sistema e é o que vai ter? Menor entrada e a saída maior. Então você vai sair de um nível alto de matéria orgânica para um novo nível que vai entrar em equilíbrio com o passar do tempo. Professor, e o seu doutorado? Acabou indo para onde? Eu insisti no plantio direto, né? Só que aí usei outras técnicas, aí que foi mais a ressonância magnética nuclear. E também comecei a estudar algumas limitações das técnicas que a gente usa. Então é muito comum que você lê um artigo, né? Então, você fazia a ressonância lá em Curitiba mesmo? Não, aí eu fui fazer em São Carlos, na USP, né, no Instituto de Química de São Carlos. E meu doutorado eu fiz na Embrapa Instrumentação, que eles tinham equipamento de ressonância magnética nuclear e usava isso. Só que quando eu estava desenvolvendo meu trabalho de doutorado, eu percebi que a técnica tinha certos interferentes. Por exemplo, a gente detecta em ressonância paramagnética eletrônica os radicais livres orgânicos. E se dizia que com a alteração do material orgânico, a gente chama de umificação, com a maturação do material orgânico, você acaba produzindo radicais livres orgânicos. Então, quanto mais radical livre orgânico estivesse no material, mais maturado ele estava, mais alterado ele estava. Só que eu percebi que íons paramagnéticos que existem no material alteram essa maturação é boa? Eu posso correlacionar ela com o solo? É boa ou é ruim? Como eu disse no começo, essa ideia de que tem coisas boas e ruins dependem. Se você pensar em estabilidade, se você quer um material que fique mais tempo no solo e sequestre carbono por mais tempo, aí você quer um material que tenha maior maturação. Agora, se você quer um material que forneça nutrientes para a planta, porque, por exemplo, o nitrogênio que está naquele resíduo vegetal, ele vai ser mineralizado e a planta vai aproveitar para ela. O milho vai aproveitar a aveia e a própria soja, tá certo? Então, se esse material não se decompor, esse nitrogênio não vai ser liberado. Então, depende do que você está pensando, tá certo? É a mesma coisa em qualquer outra situação, tá? Não existe o veículo ideal, depende qual é o terreno que você vai usar. Uma moto esportiva é horrível para fazer cross, do mesmo jeito que uma moto de cross é muito ruim para fazer motovelocidade. E aí você consegue aprofundar mais os resultados com a ressonância, que é uma técnica física, né? Isso. E aí vocês buscavam verificar o quê? Aí era realmente entender da composição dessa matéria orgânica, né? A gente não tem a resolução que se tem quando se trabalha com compostos simples ou mesmo compostos purificados, que nem mesmo você consegue determinar a estrutura tridimensional de uma enzima, uma proteína usando RMN, mas o material orgânico que tem no solo é muito complexo. Você imaginar, tudo que existe no organismo vivo está no solo, em diferentes estágios de decomposição. Então você imagina quão complexo é. Você não adianta você imaginar que você pegar
um organismo vivo e colocar no RMN e conseguir determinar toda a composição química dele. Agora imagine se além dos compostos que tem no organismo vivo, ele está parcialmente alterado. Os espectros são muito complexos, então eu não consigo montar uma estrutura química, além de que não existe. Ela é uma mistura de todos os compostos que existem, né, nos organismos vivos. Me veio aqui uma curiosidade bem manual. Quando eu penso no solo, o que vem à cabeça é areia, é aquela coisa física, palpável. Você estudou a matéria orgânica, o nitrogênio, o carbono. Como é essa amostra que você leva lá para o RMN? É um pó? É um pedaço de uma raiz? Como é que você prepara a amostra? Como é que é a aparência dela? Como eu disse, né, a maior parte desses métodos físicos, químicos, ou até os químicos, você precisa purificar a amostra, né? Lógico que o ideal seria você pegar a amostra intacta e analisar como ela está na natureza. Mas a maior parte das técnicas, hoje, você precisa fazer esse preparo da amostra, essa abertura da amostra, tá certo? Então você quer determinar um pesticida, não é simplesmente pegar lá o solo, botar no aparelhinho mágico que vai te dar quanto de pesticida tem. Você tem que extrair ele, levar para o cromatógrafo, determinar quanto que tem. É a mesma coisa no solo ou uma análise de sangue. O ideal seria o médico olhar para você e dizer quanto de colesterol você tem no seu sangue. Não dá. Ele tem que coletar uma amostra de sangue, leva para o laboratório, ele passa por um preparo todo e determina quanto de colesterol tem, HDL e LDL. Solo é exatamente a mesma coisa. Você tem que extrair o material orgânico, purificar ele o máximo possível, para ir fazer análise. Então eu trabalhei no estado sólido, né? A maior parte das minhas amostras era sempre estado sólido. Ressonância magnética nuclear no estado sólido, ressonância paramagnética eletrônica no estado sólido, infravermelho no estado sólido, fluorescência, ultravioleta visível, que são outras técnicas que a gente usa. Aí a gente solubilizava esse material e analisava no estado líquido, solubilizado. Então depende muito da técnica analítica que você vai ter, tá? E você comentou que a ressonância, na verdade, ela confirmou a complexidade que é esse solo, que é essa matéria orgânica no solo, desculpe. Mas aí é costume a gente ter pelo menos 2 técnicas para comprovar. Você chega a comprovar com outra técnica e emendando na mesma pergunta. Já era tradicional o uso de ressonância para estudo de matéria orgânica? Já são vários trabalhos que estudam a matéria. Para nós, assim, a gente fala que é a rainha das técnicas. Então, quem tem o RMN disponível é a técnica de prevenção. Se o químico orgânico é assim, né, quem trabalha com síntese orgânica, produtos naturais é assim. Mas o que você falou é perfeito. Por quê? Porque toda técnica tem limitação. Né? Não existe nenhuma técnica que ela não tem nenhuma limitação. Então é muito importante isso, você confirmar teus dados com técnicas complementares. Não adianta também usar duas técnicas que têm a mesma tipo de limitação. Você vai chegar no mesmo resultado, que às vezes é um artefato ou um equívoco. Então, trabalhava com infravermelho, que é a espectroscopia vibracional, trabalhava com RMN, que aí realmente você usa o núcleo como sonda do ambiente químico que ele está, e por aí vai. E até passando assim, depois da minha carreira, eu trabalhei muito com solos aqui da Amazônia, da região amazônica, que seriam as terras pretas de índio, mas também com essa ideia de tentar entender, né, por que elas são tão especiais, baseado na matéria orgânica. De onde esse solo, terra preta de índio? Aqui de Roraima ou do Amazonas? A maior parte foi da várias áreas, mas especialmente do Amazonas e do Pará. E do Pará. E tem muita diferença. Porque o que caracteriza a terra preta de índio é ser um solo que carrega a característica de ter sido usado por seres humanos ali, ter a lixeira deles. Isso incorpora muita matéria orgânica no solo. É muito diferente do solo lá, da matéria orgânica incorporada via o plantio direto? Muito diferente. E aí você comentou bem. O que a gente fala é que são solos antrópicos. Então são solos que foram formados pela atividade humana. Então isso altera muito, né? E é exatamente isso, né? O que a gente sabe hoje é que esses povos pré-colombianos indígenas, eles tinham por hábito carbonizar todo o resíduo vegetal. Então eles queimavam os resíduos? Carbonizar mais. A queima a combustão completa, vai a CO2 e a água e sobra a cinza, né? Então eles, por exemplo, tinha lá os resíduos animais que eles comiam, eles jogavam lá na fogueira, né? Tinha uma situação que não era a combustão completa e formava
carvão. E mesmo o carvão que eles usavam para fazer as fogueiras e tudo mais. Então, não se sabe por que eles faziam isso. Hoje se acredita que é por questão... Deixa eu traduzir aí, cavão de fezes mesmo, como eu estou pensando? De fezes, de ossos, de carapaça de quelônio, de espinha de peixe. Então a gente faz essa questão de recolher o lixo, aí vem lá o pessoal da limpeza e leva para um outro lugar, um aterro sanitário, que vai dar um problema, um acúmulo de resíduos. Né? Os indígenas não faziam isso, eles não jogavam no rio também. Eles carbonizavam ou jogavam na fogueira tudo isso que tinha. O que isso leva? Se acredita hoje que, por exemplo, você imaginar o acúmulo de mosca, de rato, de urubu que teria se acumulasse resíduo orgânico todo ali. Então eles, em vez de jogar em algum lugar, eles também jogavam na fogueira, até por ser mais fácil. Aí chegava uma hora, acumulava uma quantidade grande desse material, eles tinham que espalhar e ia formando esses solos. Você tem perfil de solo enriquecido nesse tipo de material de 2 metros de profundidade. Então é muito resíduo orgânico. Tá? E ele é muito particular porque o que acontece? A pessoa que tem, eu não sei se o termo correto é esse, o caboclo, o local, ele sabe que a terra preta de Índia é mais fértil. E além de ser mais fértil, a gente fala que ela é mais resiliente. Então ela resiste mais à degradação. Então, como eu comentei no começo, você tem a prática agrícola de corta a floresta, queima aquele material, cultiva lá 3, 4 anos, ele tem que abandonar essa área que ela perde a fertilidade. E aí ele vai lá, avança numa nova área, derruba a floresta, então é muito degradativo. E a queima da floresta para plantio é uma prática indígena, né? É indígena de preparo do solo, né? Porque eles não tinham como derrubar e limpar essa área que não tinha maquinário. O que diferencia a terra preta de índio é que essa matéria orgânica tem uma característica tal que ela é muito mais resistente à degradação. Então, mesmo com o cultivo, esse material não é degradado, não é mineralizado a CO2. Então, ele mantém a fertilidade por muito mais tempo. Não que a ad infinitum. Um dia ele vai perder. Essa degradação que você está falando é física ou é química? Microbiológica, essencialmente microbiológica. Os micro-organismos usam esse material orgânico, tá, como fonte de energia. O solo é riquíssimo em micro-organismos. O solo é um organismo vivo, na verdade. Então, todos os processos lá, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, depende da atividade microbiana. Então, imagine se não existisse isso, cai uma folha, ela fica lá. Outra folha, você ia ter todo o carbono, estaria na forma de folha. Ela tem que voltar para o ciclo. O que é isso? O micro-organismo usa esse material orgânico para tirar a comida dele, ele emite CO2, volta para o ciclo. A planta faz fotossíntese, fixa ele em composto orgânico e volta para o solo. Então fecha o ciclo do carbono. Então essa matéria orgânica, esses solos que a gente fala de terra preta de índio, como essa matéria orgânica ela é mais resistente à degradação, o solo não perde a fertilidade tão fácil. Então o cara consegue cultivar ano após ano, sem necessidade de colocar fertilizante, tá? Porque ela é muito rica. Por quê? Porque tem resíduo animal. Aquela fezes que ele fez a carbonização, ela também fornece fósforo, potássio, né? O osso do animal, né, é praticamente fosfato de cálcio. Carboniza, fica no solo, esse nutriente fica disponível para a planta. O professor Valdinár, ele desenvolve aqui trabalho de pesquisa com terra preta de índio lá pelo sul do estado. Então aqui em Roraima a gente tem muito sítio de terra preta de índio. Até ouvindo uma coisa interessante no teu trabalho, de conversas que a gente tem, é tua interface com a física. Você desenvolve trabalho também no Laboratório Nacional Luiz Síncroto, inclusive parece que até garoto propaganda, tem filmes no YouTube, e explica o que é que você está desenvolvendo, o que é que você está usando no Laboratório Nacional Luiz Síncroto. Para os nossos ouvintes, é uma fonte de luz muito potente, que está instalada na cidade de Campinas, desenvolvida toda por tecnologia nacional. É um laboratório à disposição dos pesquisadores. O que é que você tem desenvolvido lá no Laboratório Nacional Luiz Síncroto? Esse foi um trabalho bem interessante e de fato, né, o Laboratório Nacional é uma estrutura fantástica, a estrutura, até a questão da disponibilidade dos colegas de colaborar tudo. O que aconteceu? Como eu comentei, né, a terra preta de índio não é só carvão vegetal, né, o próprio carvão de origem animal, né, ossos, né, carbonizados, ele faz o quê? Durante essa carbonização, você muda a estrutura química do fosfato. E fósforo é um nutriente para as plantas. E aí a gente viu que o solo terra preta de índio é mais fértil que adjacente porque ele tem muito fósforo, muito cálcio, muito magnésio. E esse fósforo vem dos ossos, tá certo? Então seria interessante, uma boa
prática para a gente tratar nossos resíduos. Antigamente, farinha de osso era colocada em ração animal. Só que quando deu o problema da vaca louca, né, ela veio porque você estava alimentando bovinos com ração de origem animal. E isso levou ao desenvolvimento dessa doença. E hoje, em muitos países, acho que no Brasil também, é proibido usar osso animal na ração. A gente é o maior produtor mundial, né, de carne, então você tem muita produção de resíduo. A carcaça do animal, osso de bovino, osso de suíno, osso de frango, acaba sendo um passivo ambiental, um resíduo, né? Antigamente se esterilizava esse material, se moía e se colocava na ração. Hoje não pode mais. Então tem uso mais nobre até para osso, mas seria uma alternativa o quê? Você de repente você carbonizar esse material e produzia fosfatos parecidos com tinha em terra preta de índio. O que é que se faz com o osso hoje? Você falou tem uso mais nobre, o que é que se faz hoje? Farinha de osso é usado, por exemplo, como você calcinar ela é diferente. Aí você queima toda a matéria orgânica, combustão completa, e sobra só a parte mineral. Mas aí eu estava pensando aqui, quando você pegar todo esse material e fizer a combustão, como os índios faziam, aí você não está gerando um problema de poluição por combustão, não? De novo, a combustão não é completa. Se você tem a produção de carvão, ela foi uma combustão incompleta. Ou porque a fogueira não é bem aerada, ou porque eles não... Entendeu? Então, muito do material, ele fazia uma combustão incompleta, tá? Então, se você tem a produção de carvão, é porque a combustão foi incompleta, parte foi emitido como CO2, volta para o ciclo do carbono, e aí, dependendo, se não for eficiente, né, você realmente teria um problema de emissão de CO2, né, você teria uma emissão, e parte é estabilizado na forma de carvão. Especificamente no síncroton a gente estava querendo estudar a estrutura dos fosfatos, porque a gente tinha evidência por RMN que dependendo da condição de pirólise você produzia diferentes minerais de fósforo, e aí com diferente solubilidade. E aí a gente poderia fazer um fertilizante de liberação lenta, ou seja, um fertilizante que ia liberando fósforo de acordo com a planta precisa, só mexendo com a condição de pirólise. Então a gente precisava definir bem a estrutura desse composto. Explica pra gente, professor, o que é pirólise para os nossos ouvintes. A pirólise, o que o termo é? É a quebra pelo fogo, pelo calor, tá? Então a combustão completa é um tipo de pirólise. O que se tem hoje são tecnologias de pirólise, que é o quê? Você faz isso no ambiente com restrição de oxigênio, então falta o comburente, a combustão é incompleta. Aí você produz outros tipos de compostos, tá certo? Que é tipo bioóleo, que pode servir de combustível, ou que falam gás de síntese, que é metano, hidrogênio, que aí você pode usar esses gases para produzir outros compostos. E isso tem como resíduo o material sólido carbonizado, tá certo? Então a pirólise existe a pirólise analítica, que é uma técnica analítica, que é a mesma coisa, você quebra a tua molécula em parte, analisa os fragmentos e tenta construir o composto original. Essa é a pirólise analítica. A pirólise que a gente fala aqui é essa questão de você produzir novos compostos, né, combustíveis, por exemplo, produzir energia baseado na biomassa. Então seria um recurso renovável, né, para substituir derivados do petróleo, não só combustível, mas outros compostos também. E essa pirólise, como falta oxigênio, ela acaba sendo incompleta. Aí você tem um material carbonizado, né, que é esse carvão, que se a tua biomassa é de origem animal, a gente trabalha, por exemplo, pirólise de lodo de esgoto. Lodo de esgoto é um problema sério de tratamento de esgoto urbano. Aí você faz estabilização e tudo mais. A gente tem estudos que mostram que você consegue produzir energia desse lodo, esterilizar ele, porque como você faz a pirólise a 500, 550 graus, nenhum organismo sobrevive, então ele está totalmente estéril, e aí você pode retornar para o solo com os benefícios que eventualmente teria. E qual a técnica que você está usando no síncroton para trabalhar? Você viu que o RMN tinha a sua limitação, e você parte para uma técnica mais poderosa energeticamente. Qual é a técnica que você usa lá? É o Hexafis e o Hexanis, né, que seria a estrutura fina para estudar especificamente a coordenação do fósforo, né? Você tentar determinar qual é a estrutura dele, baseado na coordenação dele. O fosfato, ele é o fósforo num tetraedro de oxigênio, aí dependendo dos ligantes ele vai formar diferentes estruturas mineralógicas. Só que aparentemente a RMN acabou sendo mais interessante do que as técnicas de luz síncroton. Um colega adquiriu os dados lá no síncroton, e meu aluno de doutorado, e ele foi para os Estados Unidos com um especialista para tentar análise do dado, que é muito difícil.
O dado que você tem no Exafis e no Exanis, a interpretação não é muito trivial, o tratamento do dado, né? E a gente está trabalhando em cima disso ainda. Mas então não é conclusivo ainda de dizer que o RMN é suficiente para ajudar, não. Ou melhor, o Exafis e o Exanis não deu um resultado. Vocês ainda estão pesquisando? É um trabalho em andamento, na verdade. Então, o que a gente fez? A gente pirolizou, né, ossos suínos em diferentes condições, diferentes temperaturas, e que a gente fala ativado ou não, que é um gás de arraste. A gente coloca lá um gás inerte para tirar algumas substâncias para mudar a porosidade do material. E aí, tendo esses ossos com diferentes temperaturas, a gente está verificando se ele realmente tem uma composição diferente, que pode ser interessante como um adubo, um fertilizante de fósforo mais eficiente do que tem hoje no mercado. Teria ideia de quanto daria em toneladas de ano, caso desse aproveitado esse como? Eu tenho esse dado, mas não de memória. A gente tem essa avaliação de quanto osso suíno é produzido no Brasil, quanto osso bovino é produzido no Brasil. Esse dado é fácil de levantar, né? A gente fez esse levantamento, mas eu não lembro aqui agora. É bastante. Olha que papo interessante. E o interessante é a interface que você faz com a física, não é, Etelvino? Como é que é essa experiência nova? Não, eu sempre falo o seguinte, eu acho que é muito construtivo, porque eu brinco com meus colegas físicos e químicos, que muitas vezes o físico tem a ferramenta, mas às vezes não sabe aonde aplicar, não sabe qual a aplicação, qual o potencial de aplicação dessa técnica. E acaba trabalhando com o que vê na literatura internacional, e a gente tem problemas muito específicos no nosso país, e o agrônomo não sabe nem que existe essa ferramenta. Então eu brinco que eu tenho as perguntas e vocês têm as respostas. Mas sem a pergunta, o que adianta a resposta que vocês têm? Então é muito interessante. Isso é que é interdisciplinaridade, né? Você botar numa mesa químico, físico, agrônomo. Esse trabalho de Terra Preta é muito bacana, eu gosto muito dele, porque ele envolveu arqueólogo, antropólogo, historiador, geógrafo, químico, físico, agrônomo, engenheiro químico, um grupo de pesquisa mesmo. Então eu não acredito muito que as pessoas falem assim, que você tem que ter visão holística, que você tem que ser multidisciplinar. Eu não acredito num indivíduo interdisciplinar, eu acredito em grupos interdisciplinares. Então a minha formação é de agronomia, eu tive uma dificuldade muito grande, porque vocês têm um jargão próprio, vocês têm uma terminologia própria. Assim como vocês têm também, né? E aí ficava um papo muito truncado, era muito difícil de conversar. Só que com o tempo eu vou começando a aprender o que vocês trabalham. Eu nunca vou ser um físico, eu nunca vou ser um espectroscopista. Nem o físico vai ser então cada um no seu quadrado, mas dá para realmente fazer um degradê aí, um gradiente, nem tão branco, nem tão preto, algo cinza, que é muito produtivo. Perfeito. Olha que experiência acadêmica interessante. Reunir de físico e antropólogo numa mesa para debater um assunto e produzir. Bem, Etelvino, muito bom o papo, rico em ciência. Eu tenho que te agradecer, aceitar o convite e esperar quando você voltar novamente aqui, trazer mais resultados, esse aí do seu estudante de doutorado, para outra oportunidade para um próximo programa. Muito obrigado. Professor, meus parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estimulo sempre os alunos a realmente perderem o medo da física, da química e trabalhar nessa ideia de grupos interdisciplinares. Acho que todo mundo ganha. Legal, Etelvino. E agradecemos a vocês, ouvintes, por terem nos acompanhado hoje. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.